Rede, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Realmente eu estava devendo essa participação aqui com vocês, mas tudo tem seu começo, seu tempo, agora é minha vez. Pois bem, eu sou professor de Direito Administrativo aqui do Supremo Concursos, bacharel em Direito pela FRJ, tenho especializações na área de Direito Público, na área de Direito Administrativo, atuo na consultoria jurídica ligada ao direito administrativo, mas, evidentemente, minha atividade principal, minha paixão é o magistério mesmo, é sala de aula, e trabalho já com sala de aula, preparação para cursos e OAB há pelo menos 8, 9 anos. Então, a ideia é sempre me colocar à disposição de todos para poder ajudar ao máximo, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, por e-mail, ou participando de um evento maravilhoso como esse. Pois bem, em relação a nosso momento abril, o que podemos esperar dessa prova amanhã? Podemos esperar uma prova muito tranquila, como é um exame de OAB, tranquilo, na ideia de eles cobram algo em regra previsível. Então, espera-se que se cobre uma questão de responsabilidade do Estado, uma questão de organização administrativa, uma questão envolvendo atos ou poderes, uma questão envolvendo licitações ou contratos, uma questão, provavelmente, com intervenção do Estado na propriedade e ou serviços públicos. Intervenção ou serviços públicos. Então, trabalhando em linhas gerais, a nossa matéria, é essencial que nós saibamos que a administração pública, para o exercício de todas as atividades administrativas que lhe são peculiares, ela vai precisar de uma estrutura, vai precisar de um corpo, e este corpo é o que nós trabalhamos como organização administrativa, onde vamos encontrar as entidades, os órgãos e os agentes. Entidades, órgãos e agentes compõem a administração pública no seu sentido subjetivo, integrantes da administração, que exercem uma atividade administrativa, atividade esta que seria a administração no seu sentido objetivo. A atividade administrativa, sempre voltada para o interesse público, notadamente para o interesse público primário, para o interesse público que se destina à coletividade. E a administração pública, no que se refere a entidades, órgãos e agentes, vai ter sempre aquela relação de que o agente está dentro de um órgão, que está dentro de uma entidade, e sendo a entidade o ponto máximo que vai aparecer na atividade administrativa. A administração pública, ela vai exercer as atividades administrativas visando ao interesse público. Ela vai exercer atividades administrativas seguindo regras, regimes jurídicos. A administração pode se sujeitar a regras de direito público, que é o normal, e pode se sujeitar a um regime jurídico de direito privado. Ela, quando se sujeita ao regime jurídico de direito público, notadamente, o regime que lhe é peculiar, também denominado regime jurídico administrativo, bom, então, estamos falando que a administração pública vai exercer atividades administrativas visando ao interesse público. Atividades administrativas prestadas e exercidas pela administração, que atividades vão ser regidas por um conjunto de regras que chamamos de regime jurídico, regras que podem ser de direito público ou de direito privado. O que é usual na administração pública é o regime jurídico de direito público, regime jurídico conhecido como regime jurídico administrativo. Repetir tudo de novo? Regime jurídico administrativo, que é aquele em que ela vai se valer de prerrogativas. A administração pode se sujeitar a um regime de direito público ou de direito privado, sendo o regime jurídico de direito público aquele marcado pela presença de prerrogativas, ela se coloca num status diferenciado. E, em razão disto, ela consegue alcançar as finalidades públicas. Pois bem, além das regras que lhe são peculiares, são impostas pelo ordenamento jurídico, esta administração pública
ela vai se valer de princípios. Os princípios da administração pública, como nós sabemos, os princípios constitucionais, temos princípios implícitos, princípios constitucionais que vão reger toda a sua conduta, ela tem que atuar nos termos de lei, ela tem que se comportar de forma impessoal, não dando tratamentos diferenciados, favorecimentos, trazendo prejuízo. Ela não pode se promover no exercício da sua atividade. A administração pública tem que ser honesta, proba, reta no seu comportamento, valendo-se de condutas éticas. A administração pública, ela tem que divulgar os seus atos, aqui lembrando que nem todos os atos são divulgáveis. A regra é este dever de divulgação, mas a própria Constituição da República excepciona alguns casos em que a divulgação não vai ser feita, então temos o princípio da publicidade como uma regra a ser adotada. A administração pública que tem que ser eficiente, produtiva, atuar com rendimento funcional. Lembrarmos que o princípio da eficiência é um princípio que não nasceu do poder constituinte originário, nasceu do poder constituinte derivado, foi inserido na Constituição tão somente em 98, com a emenda constitucional 19, decorrente da reforma administrativa. Lembrarmos que o princípio da eficiência vai se referir a uma produtividade maior. Vamos sempre pensar, quanto mais eu produzo, se eu puder gastar menos tempo, menos dinheiro, menos pessoal, melhor é para a administração pública, melhor é para o interesse público. Então, decorrente do princípio da eficiência, temos o princípio da economicidade, corolário do princípio da eficiência, princípio da economicidade. Eu falei os 5 princípios da administração pública, os 5 princípios básicos, os constitucionais. Lembrarmos que eles são aplicáveis no âmbito da administração extroversa, a administração com aqueles que estão fora dela, e no âmbito da administração introversa, a administração com o seu pessoal, com os seus agentes. Se eu falei de princípios, é bom lembrarmos o Instituto do Nepotismo. Nepotismo, uma prática da administração pública, prática esta da administração pública que hoje considerada perniciosa, trabalhada no Supremo Tribunal Federal pela súmula vinculante 13, atenção à súmula vinculante 13, em que é proibido que você mantenha sob sua chefia imediata, em cargos comissionados, cargos de confiança, relação direta, cônjuge, companheiro e parente até o 3º grau. Nepotismo viola todos os princípios da administração. Todos os princípios. Disse o Supremo na ação declaratória de constitucionalidade 12 que o nepotismo viola em especial o princípio da moralidade, impessoalidade, isonomia e eficiência. Disse o Supremo que o nepotismo viola todos os princípios da administração, em especial moralidade, impessoalidade, isonomia e eficiência. Eu falei que o nepotismo é uma proibição para que eu coloque sob minha chefia imediata cônjuge, companheiro e parente até o 3º grau. Só que o Supremo Tribunal Federal, apesar de ter editado a súmula vinculante 13, ele, em novas decisões, entendeu que determinadas figuras não se sujeitam à proibição da súmula vinculante. Reclamação 6650 do STF, de relatoria da ministra Ellen Grace, dispôs que os agentes políticos de natureza comissionada ou os agentes comissionados que exercem atividade política, em outras palavras, ministros de Estado, secretários de Estado, eles não se sujeitam à proibição. Agente político, atividade política, estatal, atividade de poder, não se sujeitam à súmula vinculante. Então, assim, André é governador do estado X. Posso colocar como meu assistente administrativo, meu assessor, o meu irmão, parente de 2º grau? Não, não posso. Para atividades administrativas, não posso. André é governador do estado X. Posso colocar meu irmão, parente de 2º grau, como meu secretário de Estado de Turismo? Posso.
para cargos de natureza política, comissionados de livre nomeação, a súmula vinculante não é proibição nessas situações. Beleza? De princípios, uma rápida passagem. Vamos relembrar a organização administrativa. Lembrar que a administração pública, nos termos do artigo 37 caput da Constituição, ela pode se organizar de forma direta ou indireta. A administração direta, diretamente prevista na Constituição, diretamente elencada no texto constitucional, artigo 18 da Constituição, apresenta os entes políticos. A administração direta, entidades diretamente previstas na Constituição, corresponde ao centro do poder, logo, a administração centralizada. Administração direta, União, Estado, DF e municípios. Entes políticos, União, Estado, DF e municípios. Administração direta ou centralizada, centro do poder. Mas pode uma entidade da direta criar, por sua vontade, uma entidade da outra forma de organização, que é a administração indireta. Ou seja, tira o serviço que lhe é peculiar, que lhe é próprio, arrolado na Constituição, passa para uma outra entidade criada por ela. União, pega um serviço seu, pega uma competência sua, cria uma outra pessoa jurídica, para que esta outra pessoa jurídica exerça, se encarregue da atividade e exerça tal atividade. É criada a administração indireta ou a administração que não está no centro, a administração descentralizada. A administração indireta ou a administração descentralizada, segunda forma de organização, é aquela que nasce da vontade da administração direta, criada nos termos de uma lei específica. Artigo 37, inciso 19 da Constituição. Lei específica que ou cria ou autoriza a criação de uma das entidades da indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Tranquilo, administração direta e indireta, lembrarmos das entidades. O que é importante que a gente saiba? Essencialmente, quando duas pessoas, uma entidade cria outra entidade, duas pessoas diferentes, uma entidade contrata outra entidade, distribuição externa de competências, descentralização. Quando uma entidade distribui externamente, descentralização. Quando uma entidade, uma pessoa jurídica, faz uma repartição interna de competências, repartição interna, desconcentração, criação de órgãos, CO, desconcentração, criação de órgãos internos, descentralização, CE, descentralização, CE, criação de entidade, contratação de entidade. Então, a descentralização pressupõe duas pessoas, a desconcentração, uma. Guardem bem essa pequena diferença. Quando eu tenho descentralização, pessoas diferentes, distribuição externa, pessoas diferentes, não há ordens de uma sobre outra. Há um vínculo, há um liame ou legal ou contratual. Não há hierarquia, não há subordinação. Há uma mera vinculação. Quando eu tenho a desconcentração, uma pessoa jurídica com os seus órgãos internos, dentro de si, há órgãos que estão na cúpula, outros mais abaixo, outros mais abaixo. Então, em razão de uma repartição interna de competências, há hierarquia, há poder hierárquico, há subordinação. Diferença, então, aqui marcada por nós. Pensando efetivamente na administração pública indireta, que é algo mais ligado ao direito administrativo, uma vez que a administração direta é apropriada mais para o direito constitucional. A administração indireta eu tenho autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quatro pessoas jurídicas que possuem personalidade própria, capacidade de autoadministração, pessoal próprio, patrimônio próprio, já que elas têm vida própria, são pessoas, fazem seus concursos, fazem suas licitações, então vão cuidar de suas próprias coisas, autoadministração.
Elas, como são entidades da administração pública, entidades da indireta, seguem os princípios da administração, estão sujeitas aos controles estatais, todos os controles estatais, controle do Tribunal de Contas, controle do Legislativo, controle do Judiciário, controle do Ministério Público, controle seu, social, particular, aquele controle que você, cidadão, faz por meio do direito de petição, da ação popular, ou então da própria provocação do Poder Judiciário, saindo da ação popular, né, que é algo que se refere mais a você, cidadão. Então, todas as entidades da administração indireta, especialmente, estão sujeitas a tal controle. Lembrarmos que a administração indireta, as entidades da indireta, são criadas visando a uma finalidade específica. Princípio da especialidade. A administração indireta, a autarquia, criada para quê? Para fazer qualquer coisa? Não, ela é criada para cuidar do meio ambiente, IBAMA. Para cuidar de seguridade social, INSS. As entidades da indireta são criadas visando a um fim específico. Princípio da especialidade. Em razão desta finalidade específica, a administração pública direta criadora, União, cria a autarquia IBAMA. Ela tem que fazer um controle sobre a sua criatura. União, criadora. IBAMA, autarquia federal, criatura. Esta autarquia está sujeita a um controle diferenciado da União. Não é um controle estatal genérico que todo mundo sofre, aquele controle que eu falei anteriormente. É um controle pontual, um controle específico, um controle relacionado à finalidade da criação dela. O IBAMA foi criado para quê? O IBAMA é uma autarquia federal criada para cuidar do meio ambiente. Então a União transferiu a capacidade, a competência para cuidar do serviço público ligado ao meio ambiente para o IBAMA. União vai controlar, cuidar, para ver se o IBAMA está cumprindo a finalidade. O controle que se refere ao cumprimento da finalidade específica para a criação das entidades da indireta é denominado controle finalístico, em relação à finalidade. IBAMA foi criado para quê? Para mexer com o meio ambiente. Controle finalístico, pontual sobre a finalidade da sua existência. Controle finalístico chamado de tutela, direta, cuidando da indireta, tutela, controle teleológico, ou simplesmente princípio do controle, ou então, como é bem usual, supervisão ministerial. Já que é um ministério, o órgão da administração pública direta federal, encarregado de controlar as autarquias, as entidades da administração federais. No âmbito estadual, secretaria e as suas entidades da indireta. Dê uma olhada no artigo 87, parágrafo único, inciso 1º da Constituição. Vocês vão ver lá a competência dos ministérios. Muito bem, a administração indireta aqui, basicamente traçada nos seus pontos comuns, e algumas divergências, alguns pontos essenciais das entidades da indireta, temos que lembrar. 1. A autarquia. O que a autarquia tem de essencial? Ela é quem exerce atividade típica, essencial de Estado. Atividade típica de Estado é apropriada para a autarquia. Por quê? Olha o artigo 41, inciso 4º, parte inicial do Código Civil. 41, inciso 4º do Código Civil. São pessoas de direito público interno às autarquias. Então, se a autarquia tem a mesma personalidade jurídica que um ente político, que um ente da federação, a autarquia tem a mesma personalidade que um ente da federação, vai ter, em razão de ser PJ de direito público, prerrogativas. Então, na verdade, nas palavras do professor Eli Lopes Meirelles, a autarquia, pessoa de direito público que é, ela vai ter a personalidade de direito público para exercer atividade própria de Estado, para ter a prerrogativa que o Estado tem. A autarquia é um longa-manos, é uma extensão do Estado, é um prolongamento da administração direta. Logo, ela vai ter
todas as prerrogativas que vocês pensarem para as pessoas de direito público. Exemplo, prazos processuais diferenciados. Exemplo, bens públicos impenhoráveis, imprescritíveis, não oneráveis, com a inalienabilidade condicionada, imunidade tributária recíproca do artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição, combinado com o 150, parágrafo 2º, imunidade tributária recíproca em relação a impostos sobre patrimônio, renda e serviços, no que se refere às suas finalidades essenciais e às delas decorrentes, responsabilidade objetiva, as regras da administração direta das pessoas de direito público são estendidas para as autarquias. Por quê? É pessoa de direito público. Lembre sempre disto. Um detalhe: os conselhos profissionais são autarquias, ADIM 17 e 17, Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Sidney Sanches, ADIM 17 e 17. Os conselhos profissionais são autarquias federais. Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, autarquias profissionais, conselhos profissionais, autarquias profissionais federais. Mas o Conselho Federal da OAB, ou a OAB, supostamente o nosso conselho de classe, a OAB não é mais tratada para o direito administrativo como a autarquia. Ela pode, para outro ramo do direito, ter algumas regras aplicáveis à autarquia, notadamente ligada à área de tributação. Mas para nós, a DIN 3026, relatoria do ministro Eros Roberto Grau, Supremo Tribunal Federal falou que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é um serviço público independente, figura ímpar na ordem jurídica, não integrando nem administração direta nem indireta, não se enquadra nem como autarquia especial. Então, por favor, exame da OAB, cuidado com a OAB, sua natureza jurídica em relação ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Fundação pública. O que temos que lembrar de fundações públicas? Fundação pública nada mais é do que um patrimônio que foi destinado a criar uma pessoa jurídica para prestar serviços públicos na área social. Fundação pública nasce de uma reunião de bens, instituída ela pelo poder público. A fundação pública ela pode ser criada com personalidade jurídica de direito público ou com personalidade jurídica de direito privado. Fundação pública de direito público ou fundação pública de direito privado. Duas possíveis fundações públicas. Fundação pública de direito público, se de direito público, tem as regras de autarquia, tem as mesmas prerrogativas das autarquias. Se de direito privado, se aproxima das empresas estatais, empresa pública, sociedade de economia mista. Empresa pública, sociedade de economia mista. Empresas estatais, pessoas de direito privado da administração pública. Estas pessoas de direito privado da administração pública, elas, por serem pessoas de direito privado, não têm as prerrogativas das pessoas de direito público. Regra. Então, regime de pessoal, seletista. Elas têm bens privados, adotando a classificação do Código Civil, artigo 98, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas de direito público e particulares ou privados os bens das demais pessoas. Logo, são bens alienáveis, penhoráveis, oneráveis, prescritíveis, usucapíveis. Então, não tem prerrogativas. Não tem prerrogativas. As pessoas de direito privado da administração pública, elas não são criadas por lei específica. Elas são criadas com o registro do ato constitutivo no cartório competente, artigo 45 do Código Civil Brasileiro. Sendo que, para a criação delas, entidades da indireta de direito privado, é necessária
uma lei específica autorizando. Então lembre, as pessoas de direito privado da indireta são criadas por lei específica? Não. Tem a sua autorização dada por lei específica, mas são criadas efetivamente com o registro do ato constitutivo no cartório competente. Empresa pública, sociedade, economia mista. Um detalhe bacana. Diferenças entre estas entidades. Estas entidades, elas têm grande diferença. Composição do capital. Empresa pública, capital público, sociedade, economia mista, capital misto. Simples. Capital 100% público, empresa pública. Capital misto, maioria público, minoria de particular, sociedade de economia mista. Empresa pública pode adotar qualquer forma jurídica admitida em direito, forma societária. Se empresa estatal tem nome societário, nome empresarial. Então, pode adotar qualquer forma jurídica. Pense em pública, público por todo mundo. Então, qualquer nome. Empresa pública, qualquer forma jurídica. SA, LTDA, comandante, corporação, o que tiver. Sociedade de economia mista, S de sociedade, S de somente, S de SA. Sociedade de economia mista só pode adotar a forma societária, sociedade anônima. E a última diferença entre as duas, empresas públicas têm o foro na Justiça Federal se empresa pública federal. Empresa pública federal, Justiça Federal. Foro para processar e julgar as causas em que são parte as empresas públicas federais. Artigo 109, inciso 1º da Constituição. Ressalvados os juízos especializados trabalhista, falimentar, acidente de trabalho, eleitoral, militar, ressalvados os juízes especializados em empresa pública federal, Justiça Federal. E a Sociedade de Economia Mista Federal? Justiça Estadual. Comum. Justiça Comum Estadual. Anote aí e confira. Súmula 556 do STF. Súmula 556 do STF. Súmula 517 do STF. Súmula 517 do STF. Súmula 508 do STF. E súmula 42 do STJ. 42 do STJ. Estas 4 súmulas, 556, 517, 508, Supremo, 42, STJ, trabalham justamente com essa ideia. Sociedade de economia mista tem foro na justiça comum. Esta é a regra. Um grande cuidado para você. Uma maldade muito grande que pode vir tanto no constitucional quanto no administrativo. É possível que uma sociedade de economia mista seja processada, o ato de uma sociedade de economia mista, processado na Justiça Federal? Guarda esta, que esta é só para você. Sim? Sim. Excepcionalissimamente sim. A lei do habeas data, lei 9.507 de 97, ela dispõe no artigo 20, inciso 1º, a linha D, e isto é aplicável também para o mandado de segurança, também para o mandado de injunção, para as ações mandamentais, tomando por base o artigo 20 da lei do habeas data. Os atos coatores das autoridades federais, ato coator, ato de império, não ato de gestão, ato de império das autoridades federais. Ora, um ato de uma autoridade de uma sociedade de economia mista federal é um ato de uma autoridade federal. Neste caso, a sociedade de economia mista, o ato coator da autoridade da sociedade de economia mista federal será processado e julgado na Justiça Federal.
confere isto, artigo 20, inciso 1º, a linha D da lei do habeas data, lei 9.507 de 97. Muito cuidado com isso. Ou de organização administrativa, um basicão aí apresentado, mas todo o restante da matéria decorre essencialmente desta parte. Porque aí nós vamos saber quem é que tem responsabilidade objetiva, quem tem responsabilidade subjetiva. Quem é que pode atuar com poder de polícia, quem não pode atuar com poder de polícia. Quem pratica ato de império, quem não pratica ato de império. Enfim, nossa matéria vai se desenrolar a partir dos raciocínios lógicos decorrentes da organização administrativa. É importante que nós saibamos que, em se tratando de responsabilidade civil do Estado, um tema sempre repetido na OAB, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, responsabilidade civil do Estado. 37, parágrafo 6º da Constituição. Guardem ele. As pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelo que os seus agentes fizerem em tal qualidade, de forma objetiva, pelos seus atos comissivos, ações lesivas, de forma objetiva, responsabilidade objetiva, então, do Estado, modalidade risco administrativo, sendo que a pessoa jurídica é responsabilizada, condenada, paga a indenização e vai se voltar em ação de regresso contra o agente seu causador do dano, nos casos de dolo ou de culpa. Conclusão: nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, o Estado responde objetivamente. Objetivamente, teoria do risco administrativo. E o agente responde subjetivamente. Responsabilidade objetiva. É aquela que independe de dolo ou de culpa. Responsabilidade subjetiva é aquela que depende de comprovação de dolo ou de culpa. Muito cuidado. Estou falando de responsabilidade objetiva do Estado, estou falando de condutas comissivas, ações. E no caso de omissão? No caso de omissão estatal, o que vamos fazer? Como é que vamos considerar? Um carro andando numa rodovia passa em um buraco. Ao passar por um buraco ali está, não tem nenhum agente atuando e causando dano, e você passou pelo buraco e sofreu dano. Como é que fica a sua situação de ter sofrido dano e o Estado te indeniza ou não? Não houve conduta positiva de um agente, não houve ação. Então, como é que eu resolvo isso daí? Ora, se eu tenho uma ação, um agente manifesta a vontade, causa um dano em você. Este dano que o agente público em serviço, na qualidade de agente, causa em você, você vai cobrar do Estado, da pessoa jurídica, princípio da impessoalidade, da imputação volitiva. Tudo que o agente faz é imputado à entidade a que pertence. Então, a responsabilidade é da pessoa jurídica. Mas se o agente público não atua, você, andando numa rodovia, sofreu um dano, omissão estatal. Então, você, neste momento, não consegue individualizar o agente. Se você não consegue individualizar o agente, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Não sei. Então, culpa anônima. Se eu não sei quem foi o agente ali que atuou e me causou dano, culpa anônima. Não sei quem foi que deixou o buraco ali. Se eu não sei quem foi que deixou o buraco naquela via pública, eu vou cobrar da entidade, da pessoa jurídica responsável pela via pública. Vou imputar a culpa à administração. Culpa anônima, culpa da administração, outro nome. Teoria da culpa anônima, teoria da culpa da administração. Mas culpa da administração por quê? Porque ela não fez o serviço que tinha que fazer. Culpa do serviço. O serviço não foi feito. Admite-se ainda, fazendo uma extensão à luz do professor Celso Antônio do STF, ou o serviço não foi feito, o serviço foi mal feito, ou o serviço foi feito tardiamente.
teoria da culpa anônima, da culpa do serviço, da culpa da administração, teoria da falta do serviço. Ou em francês, faute do serviço. Ora, se eu tenho culpa no nome da teoria, a omissão estatal implicará presença do elemento subjetivo, responsabilidade subjetiva. Presença do elemento culpa, eu passei por uma rodovia, sofri um dano no buraco que ali estava. Eu tenho que provar que o Estado foi negligente ao não tapar o buraco, imperito ao fazer a remenda de forma irregular, inadequada, não apropriada. Então, responsabilidade subjetiva. Só tomando cuidado com um pequeno detalhe. A responsabilidade por atos omissivos, ela pode ser objetiva. Omissão estatal genérica, regra, responsabilidade subjetiva, culpa anônima, culpa do serviço. Mas se o Estado estiver na condição de garantidor, tomando cuidado de coisas ou pessoas perigosas, pense no presídio. O que é o presídio? É algo que o Estado construiu e ali dentro colocou figuras perigosas. Então, dentro do presídio, o Estado se colocou uma instituição, ele criou para si, colocando dentro de uma instituição, intramuros, pessoas perigosas. Então, ele tem um dever de guarda maior. Você na rua foi roubar, sofreu uma violência dessas. O Estado vai te indenizar pelo roubo? Não, não vai te indenizar. O Estado não é garantidor universal. Na rua, o Estado não te indeniza. Irresponsabilidade estatal. Mas se dentro do presídio, o Estado coloca as pessoas, ali ele tem controle de quantos tem, de onde eles ficam. Então, dentro desses estabelecimentos criados pelo Estado, teoria do risco criado, ou Celso Antônio, risco suscitado, ou para o STF, risco administrativo, que a gente sempre sabe. Aqui, como o Estado tem um dever maior de guarda ou tutela, maior de vigilância, maior de cuidado, a responsabilidade é objetiva. Objetiva. O presidiário fugiu. Assim que ele foge, um momento após a fuga, furtou um carro no pátio, ali nos arredores do presídio. Responsabilidade objetiva, porque ele é um foragido. O Estado ainda o mantém como... Ele ainda continua numa condição de custodiado, fugido, mas ainda está em perseguição, vamos assim entender. Foi logo após a fuga, o Estado ainda tem um cuidado, uma atenção sobre ele. Só que o cara fugiu e se perdeu na cidade, na sociedade, e cometeu um novo ato criminoso. Agora o Estado vai responder por este dano 2 meses após, causado por aquele fugitivo? O Estado perdeu o controle, rompido o nexo de causalidade, excludente de responsabilidade. O Estado não responde por aquele foragido há muito tempo. Logo, o Estado não vai te indenizar por um novo furto, um novo roubo que aquele fugitivo tenha causado. Pois bem, em linhas gerais, talvez o que eu acho que de responsabilidade civil do Estado possa ser cobrado, porque é um tema importante, relevante, sempre a jurisprudência vai salpicando informações novas nesse sentido. Pois bem, professora, eu trouxe aqui alguns apontamentos, assim, vamos dizer, essenciais, bacanas para a nossa provinha de domingo. Queria saber mais como eu poderia ajudar. Eu espero aqui que o pessoal que está nos acompanhando, curtindo aí esse nosso bate-papo, fique à vontade para me questionar, me acessar no Twitter, prof_André Maia, ou no Facebook André Maia, você vai me encontrar lá, onde eu tenho grupos para a OAB primeira fase, OAB segunda fase, direito administrativo, em que eu procuro dar a maior assistência, atendo todos os que são meus alunos de fato no Supremo Concursos, no Supremo TV, que é o nosso curso online,
ou alunos dos diversos cursos, mas que contam comigo lá no Facebook, e o suporte todo é dado, a atenção toda é dada, os questionamentos são feitos, e eu respondo todos com o maior carinho, como se meus alunos fossem, porque de fato, se estão ali contando comigo, dividindo as ideias comigo, eu me coloco totalmente à disposição de todos, e espero que aproveitem ou abusem deste espaço que foi criado, porque eu faço isso com a maior satisfação. Aproveito a oportunidade também para convidar todos para o nosso evento amanhã no Supremo Concursos, no caso, pela internet, no supremotv.com.br, o nosso Hora H Revisão de Véspera, em que nós, professores, trabalharemos aí pontuais dicas, tentando adivinhar o que vai acontecer na sua prova. Amanhã, Hora H, gratuito pelo Supremo TV, para todo o Brasil, para todo o mundo, pela Rede Mundial de Computadores. Aproveitem o seu dia, façam uma revisão. Ah, não tem mais OAB? Ótimo, você é um concurseiro? Acompanhe, porque as dicas são extremamente pertinentes. Ah, você não é mais concurseiro, é advogado? Acompanhe, porque de repente é algo bacana para a sua atualização, para a sua formação profissional. Estamos aí, super à disposição, prontos para atendê-los. Maravilha, professor. Olha, excelentes dicas aqui. Postado, o pessoal ficou que nem piscava aqui na timeline para não perder nenhum suspiro aí do professor André. Quero parabenizar pelas dicas, quero parabenizar também pelo trabalho que ele faz no Facebook, que eu acompanho, sim, eu sempre estou lá de olho, que aliás, né, essa é uma das minhas coisas aqui, eu sempre estou de olho. Ele tem uns... quase que diariamente, para não derrapar e não falar diariamente, para depois fazer ele... forçar ele a fazer, mas é assim, todo dia eu vejo que ele posta dicas, tem esse grupo, aí o grupo gera discussão, ele sempre responde as questões, as indagações que são geradas pelas novidades, o professor posta as novidades, aí o pessoal faz uma interação, pergunta sobre aquela notícia que o professor postou ali, e ele responde na medida do possível, mas assim... Eu sempre vejo lá o grupo sempre lotado de discussão e o professor faz questão de responder aí a todas as indagações dos... Agora misturou, que o seguidor também já é aluno agora, né? É todo mundo aí plugado. Eu postei o Twitter aqui do professor na timeline, eu vejo que o professor, assim, para vocês verem como que é aqui o negócio, é bem democrático, né, as redes sociais. Tem professor que vem aqui e fala assim, eu gosto mais do Twitter. Outro professor fala assim, eu gosto mais do Facebook. E assim a gente que está de fora, né, eu, por exemplo, o Belo, eu já tinha percebido que ele gostava mais do Twitter. Já o professor André, eu já acho que ele gosta mais do Facebook, eu tô errada? Facebookeiro viciado. Então, eu fico assim, por isso que às vezes eu vejo que o professor não está muito no Twitter, eu falo assim, nossa, mas por que você não está muito no Twitter? Daí eu vou pro Facebook. Daí no Facebook tem um monte de coisa, e é o que eu falei para vocês, não tem condições do professor estar em todo lugar, porque já tem um monte de aula. Depois ele vai para uma rede, então ele tem as duas redes para agradar todo mundo, né? Porque tem gente que está no Face, não está e vice-versa, mas geralmente o professor tem aí a sua rede de preferência, e eu já percebi que o professor André gosta mais aí do Facebook. Então eu quero repetir uma coisa muito importante que o professor falou aqui: amanhã a revisão aí no Hora H no Supremo é gratuita, é isso? Perfeitíssimo. Basta se cadastrar no supremotv.com.br e acessar amanhã, na hora, faz a compra de R$0, né, vai pesar um pouco no bolso, e só assistir amanhã, a partir das 8 horas. É só realizar o cadastro, então, né? Aquele cadastro que vocês já sabem, quem me acompanha aqui. Depois até a hora que depois eu até mostro para vocês no final como que faz. Eu sempre faço passo a passo aqui, que tem o professor Edson tá para entrar. Eu não vou atrapalhar. Mas o que eu ia perguntar era isso do Hora H. Para evitar maiores transtornos aí no Supremo amanhã. No presencial, não tem mais vaga? Não. Então, mas não posso esquecer de falar isso, porque senão amanhã o pessoal fala assim: tia, mas eu vi ontem lá ao vivo e falou que podia. Então, pessoal de Belo Horizonte, eu sei que vocês queriam muito estar aí na presença do pessoal de BH, por isso que eu falo, quando sai assim, né, que posta na internet, quem é de BH tem que voar,
lá pro Supremo, porque o negócio é assim, postou num dia, no dia seguinte, o ao vivo lota. Mas vocês vão ter a chance de acompanhar aí pelo Supremo TV. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? A satisfação, sempre que eu puder colaborar, fique à vontade. Ok, professor. Com certeza nós iremos aí cutucá-lo para o professor voltar aqui, com certeza, com nós, viu? Um grande abraço para o professor, um grande beijo para o pessoal do Supremo e até a próxima, professor. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.